Olá, eu sou a professora Ana Paula, professora de artes. Estamos aqui de volta para mais uma aula. Desta vez iremos conhecer os movimentos artísticos da arte moderna. Vamos nessa comigo? A sensibilidade modernista começou a se formar como consequência do iluminismo europeu, das revoluções francesa e industrial, tecnológica, e com o surgimento também do romantismo. Então, a porta de entrada para a arte moderna foi o impressionismo. E a partir daí nós teremos os pós-impressionistas, fauvismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, futurismo, concretismo, abstracionismo, tudo isso nós veremos aqui nesse vídeo. Por que o impressionismo foi a porta de entrada no modernismo? Na verdade, os impressionistas revolucionaram a arte com sua pintura, com a técnica de pintura. Suas obras se caracterizavam pelo contraste entre a luz e a sombra, obtidos pelo uso de cores complementares usadas em pequenas pinceladas. A pintura ao ar livre buscava captar os efeitos e as mudanças do sol, da luz solar, causada ao tocar os objetos, ao tocar as paisagens, deixando as figuras sem aquele contorno nítido. Monet, Degas, Renoir são grandes representantes do impressionismo. Os artistas que compõem o pós-impressionismo buscavam novos estilos, determinados por novos conceitos, novas formas, mas ainda assim utilizando intensamente elementos como a luz e a cor em suas obras. Portanto, não buscavam somente os elementos técnicos, eles valorizavam a expressão do lado subjetivo e emocional. O fauvismo tem como característica seguir o instinto, usando linhas e cores impulsiva e instintivamente. Ele surgiu em Paris por ocasião do Salão de Outono, onde o crítico Vaucel chamou alguns pintores de feras por causa do intenso uso das cores puras. E aí veio o nome fauvismo, que vem de feras. O expressionismo apresentou características como o uso arbitrário das cores, traços expressivos, o resgate da arte primitiva e formas contorcidas e dramáticas. São recorrentes na arte expressionista as figuras angustiadas e solitárias. Influenciado pelas teorias psicanalíticas de Freud, o surrealismo tem como características a representação do inconsciente, do mundo dos sonhos, deixando que o fluxo da consciência e o acaso sejam os impulsos criativos, ou seja, o instinto é o ponto de partida para a linguagem artística. Pablo Picasso com Georges Braque são grandes representantes do cubismo. No cubismo, representavam-se um objeto tridimensional em um mesmo plano por meio do uso de linhas retas e formas geométricas sem a preocupação com a aparência da realidade. Ficaram evidentes as influências das máscaras africanas e a teoria de Cézanne, que tratava as formas da natureza como geométrica. A principal característica do abstracionismo é o distanciamento da realidade e a necessidade de expressar sensações apenas por meio de cores e formas. Kandinsky, Paul Klee e Mondrian são considerados representantes do abstracionismo. O futurismo tem como característica a rejeição do passado e do moralismo, e seus temas basicamente se fundamentam na velocidade. O primeiro manifesto futurista pregava a liberdade das palavras, levando em consideração o design tipográfico. Estudando esse movimento a fundo, nós chegaremos à conclusão que os futuristas usavam a arte, infelizmente, para alimentar o fascismo na época. As principais características do concretismo nas artes plásticas são a busca da precisão nas formas, o uso de formas abstratas, a influência do cubismo, a união entre a forma e o conteúdo, a defesa da racionalidade, lógica e cientificismo.
O dadaísmo tem como característica a ênfase no ilógico e no absurdo, a ingenuidade radical, o pessimismo irônico, o ceticismo e a improvisação. Na verdade, a intenção era chocar e protestar contra a loucura da guerra. O movimento procurava chocar um público mais ligado aos valores tradicionais e libertar a imaginação pela destruição das noções artísticas convencionais na época. E assim finalizamos mais uma aula. Nunca podemos deixar de refletir sobre a formação cultural do nosso país. Nosso país tem uma diversidade riquíssima e durante muito tempo nós só estudamos a arte europeia. Então tudo isso está mudando, nós estamos nos aprofundando, estudando a arte africana, a arte indígena e dando o devido valor para todas as culturas que formam o nosso país. Então, quando a gente estuda a arte europeia, né, a influência europeia no nosso país é importante estudar a influência indígena, é importante estudar a influência africana, mas o mais importante de tudo é a gente não ver mais a Europa como centro. O eurocentrismo, durante muito tempo, foi vivenciado durante o estudo da arte, né, na história. Então, a gente tem que mudar isso. Isso quer dizer que a gente não vai mais estudar arte europeia? Claro que não. Isso quer dizer que iremos estudar também a arte europeia, que é importante estudarmos e conhecermos a riqueza que há na arte de todos os povos, de todas as culturas, e essa diversidade é que torna o nosso país riquíssimo, né? Na cultura, na arte. Então, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, na descrição do vídeo, nós temos sugestões de atividades, de jogos, mapas mentais, e será legal se vocês conferirem lá direitinho, tá? Um beijo. Se vocês gostaram, aprenderam com esse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. E espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Um beijo, até a próxima!